Oi meninas, então eu vim falar sobre a minha mulher ali da Bíblia, né? Eu fiquei com Dalila e eu faço uma pequena introdução, né? Porque a história é bem conhecida de Sansão e Dalila. E Sansão, ele já veio de uma promessa de Deus, né? De alguém que iria fazer o início da libertação, né? Dos israelitas das mãos dos filisteus. Então, quando Deus concedeu, né? O Sansão à mãe dele, ele já havia instruído, né? O anjo instruiu que não cortassem o cabelo dele, porque ele era aquele que seria um ungido de Deus, né? Um nazireu consagrado a Deus. Então foi um pedido que o anjo colocou aos pais de Sansão, né? E aí, quando ele nasceu, ele veio com toda a força, né? Que ele não usava ali armas, né? E espadas, e ele tinha a força dele no cabelo, né? Então, ele conheceu Dalila, que ela era filisteia, né? Então, inimiga, digamos assim. E quando eles começaram a se relacionar, o povo filisteu fez uma proposta para ela, que daria muito dinheiro a ela se ela descobrisse o motivo da força dele, né? Porque ninguém o derrotava e ele já tinha derrotado muitos filisteus. Então eles tinham aquela gana por Sansão, né? Então ela assim o fez, né? Ela traiu o amor dele por dinheiro e também para ajudar o povo dela. Mas ele ainda no começo não confiava nela, né? Porque várias vezes ele mentiu, falando de onde vinha a força dele, nenhuma deu errado, até que ela, manipuladora, né? Ela era dócil, ela era bonita e com a sua beleza ela manipulava ele. Então, um certo dia ele contou que havia sido feito, né, ali uma promessa de que ele não cortaria nunca o cabelo, que é dali que vinha a força. E aí foi então onde ela recebeu o dinheiro e contou, né, aos líderes lá, filisteus, que a força dele vinha do cabelo dele. E ele confiou o segredo dele para ela, né? E mesmo assim, por dinheiro, ela traiu ele. E aí onde foi que os líderes atacaram ele, zombaram dele, e ela recebeu o dinheiro dela, né? E aí levaram ele lá num templo onde tinham 2 colunas e ele pediu a Deus, né? Implorou a Deus que Deus desse mais uma vez força para ele, para que ele pudesse cumprir o chamado dele ali, de, enfim, vencer o povo filisteu, né? E que ele morresse ali com eles, mas que ele conseguisse cumprir o chamado dele. E assim Deus fez, Deus deu força para ele novamente, e aí ele derrubou aquele prédio onde Dalila também morreu junto com ele, né? E ele matou mais pessoas nessa queda do templo ali, né, do que em toda a vida dele. Então, o que eu entendo, do que eu estudei ali de Dalila, trazendo para o nosso dia, né, para o nosso presente, digamos assim, é que muitas vezes a gente já foi Dalila, ou a gente tem as Dalilas na nossa vida, né? Que são aquelas pessoas que fazem tudo por um status, por dinheiro, por
informações, né? E às vezes a gente não tem aquele discernimento de pensar: por que essa pessoa se aproximou de mim? Será que é com essa pessoa que eu tenho que me abrir? Será que é com essa pessoa que eu tenho que confiar os meus segredos, as coisas que Deus me fala? Será que eu tenho que sair falando para várias pessoas, ou para aquelas pessoas que estão sempre ali, ai, confia em mim e tal? Será que muitas vezes nós não já fomos Dalilas, né? De se aproximar de pessoas porque, ai, aquela pessoa ali tem várias pessoas que conhecem na igreja. Ai, aquela pessoa ali eu vou me aproximar porque tem tal cargo, vai me colocar num cargo melhor. N coisas, né? E que a gente muitas vezes não tem vigiado o nosso coração. A gente tem colocado o nosso coração, a nossa expectativa em pessoas. E é como a gente aprende muito, né? Não colocar expectativas em pessoas. E que a gente possa sempre estar pedindo para Deus, né? Que Ele nos dê discernimento de saber quem tá com a gente para somar e quem são as Dalilas da nossa vida, né? E que nós não sejamos as Dalilas. Nos aproximamos das pessoas para poder somar com elas, para poder crescer juntos e não para nos aproveitarmos, né, do que elas têm a oferecer e simplesmente quando não tiver mais, a gente conta os segredos dela ou se aproveita de situações que as pessoas nos confiam, né? Que Deus sempre possa nos dar discernimento de saber que essas pessoas, elas não têm que fazer parte da nossa vida, né? E Dalila tá ali no livro de Juízes, é uma passagem bem pequena, mas ela nos mostra tudo que a gente não deve ser, né? Porque ela era uma pessoa manipuladora, com a sua beleza ela usava para o mal, né? Ela não usou, digamos, para o bem. E ela nos mostra tudo que a gente não quer ser, né? Pessoas com interesses, com a base de troca. Então, que as pessoas que a gente tenha do nosso lado, que a gente atraia para o nosso lado, e as pessoas que as mulheres que nós queremos ser, são totalmente diferentes de Dalila, né? Por mais que foi no intuito do seu povo, de ajudar o seu povo, com certeza a ambição dela foi maior. Então, muitas vezes que a gente sabe que o quão precioso é o que Deus coloca na nossa vida, pessoas que Ele coloca na nossa vida, e que a gente possa sempre tá ali nesse fruto do Espírito, né? Que é discernimento, de saber que nem todo mundo é para estar na nossa vida, para permanecer na nossa vida, nem todo mundo é de confiança pra gente abrir a nossa vida, né? E que antes de tudo a gente sempre peça para Deus: Deus me mostra se essa pessoa tá para somar, se essa pessoa vem de ti, se essa pessoa vai caminhar, né, no mesmo caminho do Senhor, e que Dalila seja um exemplo de tudo que a gente não deseja ser, né? Que nós sabemos que o tesouro maior vem do Senhor e as pessoas que Ele coloca na nossa vida são tesouros, né? Como a Dai já citou, cada vida é um presente do Senhor, é um ouro, né? É uma joia preciosa que o Senhor coloca. Então, que nós possamos ser cada vez mais usadas e totalmente diferente de Dalilas, né? De não trair as pessoas que a gente ama, as pessoas que confiam na gente, e que a gente possa cada vez mais ser a essência de Jesus, né? Eu quero orar agora. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, Senhor, por termos conhecido um pouco mais de cada mulher da Bíblia, Senhor. Umas nos ensinam como ser forte, como honrar os maridos, como não desistir, Pai, de acreditar que o Senhor vai sim cumprir sua promessa, pois tu é fiel, mesmo diante do impossível. O Senhor vai fazer sempre, Senhor, a tua obra, porque o Senhor não é homem para que minta. E muitas mulheres também, Pai, que a gente tem como exemplo de como não devemos ser.
que o final delas com certeza poderia ter sido diferente se elas escolhessem obedecer a Ti e ser mulheres obedientes, puras, e que a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, que em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor nos dê discernimento, abra os nossos olhos, que as escamas caiam, Senhor, que o Senhor possa sempre, Pai, nos corrigir, Senhor, quando estivermos tendo atitudes que não agradam o teu coração, Senhor, e que as Dalilas, Pai, caiam por terra, Senhor, porque elas não agradam o teu coração, Senhor. E em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse tempo maravilhoso, Senhor, e que possamos sempre ter, Pai, os exemplos de mulheres conosco, nos espelhando, nos inspirando e nos dando coragem para ser cada dia um pouquinho de cada mulher da Bíblia, Senhor, que foram grandes mulheres, guerreiras, e que cada vez mais nós possamos, Pai, ser a semelhança de Jesus. Eu te agradeço por cada pessoa que se disponibilizou aqui, por cada vídeo, Senhor, que tocou em alguma área da nossa vida, por cada tempo, Senhor, que foi precioso, Senhor, dedicado ao estudo, a nos aprofundarmos mais em conhecer a essas mulheres, né? E quero te agradecer, Senhor, por ser tão maravilhoso nas nossas vidas, tão bom, Pai, e nos mostrar tantos exemplos de mulheres tão maravilhosas que existiram lá atrás e que ainda assim, nos dias de hoje, a essência delas permanece em cada uma de nós. Obrigado, Senhor, que hoje, Senhor, fechando essa semana, né, de vídeos das mulheres da Bíblia, que possamos fechar com chave de ouro, né, Senhor, no nosso encontro de mulheres, que vai ser um tempo precioso, Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma, Senhor, que se dispôs a dar um pouquinho do seu tempo, né, que a nossa vida é tão corrida, mas que se dispôs a um tempo tão precioso, Senhor, que cada sementinha que foi plantada aqui, Senhor, gere frutos. E em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por as mulheres dessa célula. E nós te amamos, Paizinho. Amém. Amém, meninas. Até de noite. Um beijo. Fiquem com Deus.